Olá, queridos, é a Chaia do Azeite e Vinho, a Cleidiana do Azeite e Vinho, e você está comigo no nosso vídeo estudo A Restauração, Doutrina Nível 1, segundo arco, e nós iremos falar hoje sobre a quarta fase, a fase dos profetas, que foi a primeira fase 100% transicionante neste plano de restauração. Mas, obviamente, antes de entrarmos no assunto do vídeo de hoje, vamos às informações que eu quero passar para vocês. A primeira dela, e como vocês sabem, nós iremos dar uma pausa no nosso canal, tanto o nosso canal do YouTube quanto o nosso canal do Telegram. O nosso canal do YouTube terá uma pausa a partir do dia 15 de dezembro e o nosso canal do Telegram a partir do dia 26 de dezembro, retornando respectivamente tanto com os vídeos quanto com os áudios devocionais no dia 10 e 11 de janeiro. A outra coisa que eu quero passar para você é que agora você não vai precisar mais ficar dando pausa no seu vídeo para poder anotar o e-mail para entrar em contato conosco. Você pode agora ter acesso ao e-mail no link da descrição de cada vídeo que nós iremos postar. Porque existem duas maneiras, né, para você entrar em contato conosco. Por esse e-mail que você já está acostumado e também pelo nosso chat diretamente do nosso canal do Telegram. A terceira coisa que eu quero passar para você é que nós não teremos mais o estudo complementar, o estudo por escrito este ano, só vamos retornar ao estudo básico sobre a série A Doutrina no ano que vem. A quarta coisa que eu quero passar para você é responder uma pergunta que me foi feita. A pergunta foi a seguinte: então, já que o Miles Moore é tipo um João Batista das duas testemunhas, nós podemos ler o material do Miles Moore? E aí a resposta que eu dei, que é a mesma que eu vou dar para você, caso essa seja a sua dúvida, querido, você pode ler e ouvir o que você quiser. O critério de Sião, né, a regra de Sião, é que você tem que ser atento e criterioso. E você encontra isso, né? Dito, acredito que foi Paulo que falou, que você deve discernir a respeito de tudo, mas reter apenas o que é bom. E o que que isso significa? Que você, como bom sionita, não deve aceitar nada de primeira, nem rejeitar nada de primeira, mas colocar todas as coisas sobre o crivo da justiça e reter apenas aquilo que for correto, apenas aquilo que for justo. E por que que nós sionitas temos esse padrão de comportamento, de avaliar mesmo, analisar mesmo todas as coisas antes de abraçarmos ou rejeitarmos aquilo? Porque nós sabemos que há muitas vozes no mundo e nenhuma delas sem significado, ou seja, todas as pessoas, quando dizem alguma coisa, seja falando, escrevendo, pintando ou cantando, elas estão querendo dizer algo, mas não necessariamente aquilo que elas estão dizendo é justo. E mesmo quando é um sionita, ele raramente, foram poucas pessoas que eu conheci ao longo da minha vida, e também eu posso olhar isso pelas escrituras, que honraram o critério do embaixador de Sião. O embaixador, você vai conseguir encontrar esse critério nas palavras de Jesus, que a referência está aparecendo aqui para você, que diz assim: porque o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. E esse critério do embaixador significa o quê? Que quando você está na vida de uma pessoa, sendo um representante de Deus ou um enviado de Deus, você tem que falar para essa pessoa 100% das palavras de Deus e não emitir naquele momento nenhuma opinião pessoal. Por quê? Porque o enviado de Deus fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida, ou seja, um pouquinho é a sua opinião e um pouquinho é a opinião de Deus. Mas, infelizmente, não é todo sionita que segue essa regra. Por isso que você encontra muita voz humana nas escrituras, principalmente nas cartas de ensino. Nas cartas de ensino tem voz humana também, né? Não é só na parte narrativa, dialogal das escrituras. Você também vê nas partes de ensino também tendo voz humana que você tem que criterizar.
E você vai encontrar também opinião de Miles Moore que não tem a ver com a verdade. E por isso é importante você ser atento e criterioso. Porque ou você tem que reter todas as opiniões, todas as vozes, não. A voz que você tem que reter ainda é a voz de Elohim, ainda é a voz de Deus, ainda é a voz da justiça. Então, o que, que você vai encontrar na carta, nos textos de Miles Moore? Muita verdade, muita justiça, mas também algumas partes que têm só a opinião dele, baseado na experiência dele. Mas ele não seguiu 100% o critério do embaixador, que é o quê? O embaixador de outra nação, querido, ele não fala a opinião dele quando ele está representando a sua nação. Ele sempre transfere para as pessoas o posicionamento oficial dos seus líderes, da sua nação. Então, nós dos Estados Unidos, se você for numa embaixada americana, o cara não vai dizer para você a opinião dele, ele vai dizer como as coisas funcionam nos Estados Unidos e como as coisas são feitas nos Estados Unidos. Se ele concorda com aquilo, se ele discorda com aquilo, você nunca saberá. Por quê? Porque esse não é o papel do embaixador. Ele tem um momento e um lugar de expressar a opinião pessoal dele, mas não quando ele está representando o seu país, não quando ele está representando as suas autoridades. Da mesma maneira, o sionita, quando está na vida de outra pessoa, representando a Deus, ou o motivo pelo qual a pessoa está se reunindo a ele é por causa do relacionamento dele com Deus, o sionita não tem autorização de expressar a opinião pessoal dele. Ele tem um momento onde ele vai abrir o coração e dizer o que ele pensa, o que ele acha, mas não quando ele está na vida daquela pessoa e o único motivo pelo qual ele está na vida dela é porque essa pessoa quer seguir o caminho da justiça. Então, quando ele estiver ensinando, aconselhando, instruindo, pregando, ele vai falar a justiça. O que ele pensa, o que ele sente, o que ele acha, ele vai, no particular, conversar com o rei dele a respeito disso, com o pai dele a respeito disso. Mas na frente da pessoa, ele vai ministrar as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito Santo, Deus não dá o Espírito por medida. Deus não divide a opinião dele com a sua e você pode escrever o que quiser. Então, por causa disso, por nós sabemos que nem todas as pessoas são fiéis ao critério do embaixador, nós, sionitas, temos por hábito ser atento e criterioso a respeito de qualquer material que a gente lê. Até as escrituras, se você ver, eu ensino vocês a serem assim. Então, queridos, e a última coisa a última não, a penúltima coisa que eu quero falar com você é que eu tenho uma retratação para fazer. No vídeo passado, na fase de Jesus, eu disse que o único transicionante que Jesus teve foi João Batista, mas isso não é verdade. Jesus, se não fosse por José e Maria, ele não teria feito praticamente nada, ele não teria nem existido. Se eles não tivessem ido para o Egito quando o anjo avisou, ele poderia ter sido morto. E uma série de outras questões poderiam ter ocorrido no ministério de Jesus, na vida de Jesus, se José e Maria não tivessem sido completamente fiel às diretrizes de Deus para a vida dele. Foram eles que impediram Jesus de começar o seu ministério muito mais cedo do que ele estava preparado. E também foi a Maria que deu o pontapé inicial para Jesus começar o seu ministério, tanto para entrar em contato com João Batista, quanto para estabelecer o seu primeiro milagre. Então, não foi só João Batista que foi determinante na época, na fase de Jesus. Os seus pais humanos, os seus cuidadores, também foram muito importantes para ele, tanto José quanto Maria. E a última coisa que eu quero falar com você é a respeito do vídeo de hoje. Querido, esse vídeo ele vai ser dividido em mais de um vídeo. Por quê? Porque é muito assunto para tratar na quarta fase, são muitas pessoas para destacar. Então, nós iremos começar esse assunto no vídeo de hoje. Vamos falar mais um pouco dele no vídeo do domingo que vem. E com certeza começaremos o ano de janeiro, né? O mês de janeiro, ainda falando sobre a quarta fase, que eu acredito que aí vai ser o terceiro e último vídeo para dar preparação para começarmos a falarmos da fase de Jesus, que também terá mais de um vídeo. Então, sem mais demoras, me acompanhe na leitura. Primeiro texto, Enoque 93, 10, 11, diz assim: Então, na quinta semana, durante a sua conclusão, a casa da glória e da dominação será erigida para sempre.
Depois disso, na sexta semana, todos aqueles que existirem nela serão escurecidos. O coração de todos eles estarão esquecidos da sabedoria. Passagem do tempo. Davi reinou por 40 anos antes de entregar seu trono para seu filho Salomão. Durante o reinado de Salomão, quero destacar 3 pontos negativos que culminaram na escolha de Elohim em dividir o reino de Israel. Primeiro, a permanência da carga tributária excessiva, mesmo após a construção do Templo de Jerusalém. Então, o que aconteceu aqui? Voltando para mim um pouquinho. Vocês sabem, né? Vocês que já leram as Escrituras, que Davi queria construir um templo para Deus, mas Deus falou para ele que esse templo seria construído pelo seu filho Salomão. Pois bem, Salomão, para poder construir esse templo, ele aumentou a carga tributária dos súditos. Só que ele havia feito uma promessa, pelo que fica claro ali, que esse aumento da carga tributária ocorreria até a construção do templo. Depois que o templo fosse construído, não eles voltaria a baixar os preços dos impostos e dos tributos. Só que Salomão não fez isso. Mesmo após o término da obra do templo, ele continuou cobrando um imposto muito alto, uma carga tributária muito alta que estava fazendo o povo sofrer. Como acontece aqui com o Brasil, né? Que dos 12 meses que a pessoa trabalha, os 5 primeiros meses é só para pagar imposto. É mais ou menos isso aí. Vamos lá. Continuando. Segundo, o casamento de Salomão com mulheres estrangeiras, algo que era proibido pela lei. Para manter a paz com as nações circunvizinhas, Salomão decidiu casar com princesas estrangeiras, o que culminou na derrocada dele mesmo e da sua linhagem para o reino. E 3. A permissividade de Salomão sobre as práticas culturais e religiosas de suas mulheres, que autorizou a entrada da prostituição espiritual em Israel. Voltando para mim um pouquinho. Então, o que aconteceu? Esses 3 fatores, a alta carga tributária, o casamento com mulheres estrangeiras fora da nação de Israel, que era proibido, e também a prática idólatra, pagã, iníqua dessas mulheres, e vocês sabem que durante muito tempo Salomão também participou dessas práticas, ele também se prostituiu espiritualmente. Todos esses 3 pontos culminou para que Deus viesse a dividir o reino, porque eu quero dizer para vocês, Salomão começou muito bem o seu ministério, o seu reinado, mas ele não terminou muito bem. E o problema de Salomão foi a prostituição. Ele se deixou se prostituir fisicamente e emocionalmente e espiritualmente, com toda a cultura que as suas mulheres trouxeram. E você sabe que Salomão teve 1.000 mulheres ao todo, né, entre esposas e concubinas. Então, Salomão se prostituiu. E aí eu acredito também que por causa da corte dele, imagina, só de mulher ele tinha 1.000. Imagina todos os outros súditos, oficiais e tal. Então a corte de Salomão era muito pesada, muito custosa. E o que eu acredito que foi o que acabou levando ele a não diminuir a carga tributária para continuar sustentando toda essa polvorada aí, certo? O que acabou distorcendo também o conceito do tributo. Por quê? Porque o tributo, ainda que seja para a família real, ele não deve ser utilizado da forma como geralmente a monarquia aqui na Terra costuma utilizar o tributo. O tributo não é exatamente da maneira como eles agem assim, certo? Nem o tributo dentro de uma monarquia e nem o imposto dentro de uma democracia. A forma, geralmente, como eles utilizam o imposto é muito incorreto até. Porque, tipo assim, não retorna muito para o povo e acaba conduzindo à corrupção e uma série de outras coisas assim. Então, esses 3 fatores levaram a Deus a decidir dividir o reino de Israel. Então, ele dividiu, né, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, a nação de Israel em duas, que acabou se tornando o reino do norte, chamado Israel, e o reino do sul, chamado Judá. Então, vamos agora falar um pouquinho de como aconteceu essa divisão. Vamos lá. Voltando aqui, desculpa. Por causa desses fatores, Elohim decidiu dividir o reino em 2 povos. Salomão reinou aproximadamente por 40 anos.
Quando entregou o reino a seu filho Roboão, ou Reoboão, dependendo da escritura, né? Dependendo da tradução, tinha Reoboão 41 anos de idade quando assumiu o trono de seu pai. Ao ser proclamado rei, Roboão foi a Siquém para que as tribos do norte o reconhecessem como rei de Israel. Em Siquém, os israelitas impuseram-lhe uma condição: aceitaria o seu governo caso fossem retirados os pesados tributos impostos ao povo por Salomão. Contudo, Roboão, rejeitando os conselhos sábios dos anciãos de Israel, não aceitou as condições e houve divisão do reino. Você lê isso em 1 Reis 12, 3, 1. O reino se dividiu em Reino do Sul e Reino do Norte. O Reino do Sul chamou-se Judá, cuja capital permaneceu Jerusalém, formado por duas tribos, Judá e Benjamim. Já o Reino do Norte chamou-se Reino de Israel, cuja capital foi inicialmente Siquém e depois Samaria, formado pelas 10 tribos restantes. Roboão reinou sobre o Reino do Sul, Judá, por 17 anos. O Reino do Norte, Israel, constituiu Jeroboão como seu rei. Ele pertencia à tribo de Efraim, seu pai chamava-se Nebate e sua mãe Zeruá. Ainda jovem, serviu ao rei Salomão como chefe dos servos da tribo de José. Durante o reinado de Salomão, Jeroboão se rebelou contra ele, aconselhado pelo profeta Aías, que lhe comunicou haver sido escolhido por Deus para reinar sobre 10 das 12 tribos de Israel, tirando o poder de Salomão, como castigo por este ter adorado outros deuses. 1 Reis 11, 29 e 38. Sabendo disso, Salomão procurou matar Jeroboão, que fugiu e refugiou-se no Egito, onde permaneceu até a morte de Salomão. 1 Reis 11, 40. Então, o reino dele, que havia começado muito bem, terminou muito mal. Por causa disso, Deus estabeleceu Jeroboão para tomar o lugar de Salomão, por ele ter se rebelado contra o Senhor. Salomão, então, revoltado com isso, assim como ocorreu com Saul, que perseguiu o pai dele, anos antes também perseguiu Jeroboão. E aí Jeroboão teve que se esconder no Egito até a morte de Salomão. Quando ocorreu a divisão das duas tribos, então, Roboão, filho de Salomão, continuou reinando sobre Judá, enquanto Jeroboão foi instituído o rei da tribo de Israel no norte. Ok? Vamos dar continuidade aqui. O reino do norte teve 19 reis, já o reino do sul, 20 reis ao todo. Entretanto, o reino de Israel durou 200 anos e o de Judá 400 anos. A expansão dos impérios assírio e babilônio causou a dominação de Israel e depois de Judá. O reino de Judá oscilou na sua aliança com Deus. Ora era fiel, ora é apóstata, ora era morno, né? Um pouquinho de cada, nem tão infiel, nem tão apóstata. Lembrando que o reino de Judá é o reino do sul, ok? Já o reino de Israel, o reino do norte, foi corrupto desde a sua fundação. 1 Reis 12, 28. Da divisão do reino até João Batista, passou um período de 920 anos aproximadamente. Você pode se questionar assim, Shaya, se Jeroboão foi instituído por Deus para reinar sobre as 10 tribos, se já era uma pretensão de Deus para que houvesse essa divisão por causa da forma como Salomão se conduziu, por que que o reino do norte, o reino de Israel, foi corrupto desde a sua fundação? Porque eu quero dizer algo para você, o fato de Deus ter te escolhido, se você também não escolher permanecer no caminho da justiça, você vai ser problemático ainda. Por quê? Porque eu quero dizer isso para você. Por mais que a religião minta para você dizendo que Deus interfere no seu livre-arbítrio, eu vou dizer para você todas as vezes, é mentira. Se você, assim como Jeroboão, que recebeu uma palavra profética, que Deus mostrou para ele governando sobre 10 tribos, até que chegou o momento que isso de fato acontecer, se o seu coração não estiver inclinando-se para a verdade todos os dias, baseado na sua própria escolha, baseado na sua própria decisão,
você vai se tornar corrupto igual. Querido, se fosse impossível uma pessoa que fosse escolhida por Deus se tornar corrompida, um terço dos anjos não teria se rebelado. Então, essa ilusão de que não, mesmo independente de você, você vai se permanecer no caminho da justiça, é mentira. Jeroboão, Saul e um monte de gente prova isso muito bem, né? E as testemunhas, e as escrituras, elas estão aí para testemunhar o fato de que precisa haver uma escolha diária e consciente para que você permaneça em Sião. Então, queridos, no vídeo de hoje eu irei começar a falar sobre os reis de Judá e também sobre os profetas que estavam participando desse tempo. Por quê? Porque o que você vai perceber nessa fase transicionante? Que o problema maior eram os filhos da aliança. Era Israel que não permaneceu fiel a Deus. Então, os profetas raramente iam ministrar nas nações circunvizinhas, permanecendo apenas em Israel para poder resolver os problemas internos. Mas antes de nós falarmos a respeito dos reis de Judá, e nós não iremos falar sobre todos os reis e de todos os profetas que participaram do reino de Judá, eu quero explicar para você um pouquinho só do que de fato significa ser um profeta. Lógico que quando nós começarmos a estudarmos sobre os dons e operações de Deus, você vai entender um pouco melhor sobre esse ministério. Mas agora, como é importante, é sobre a fase deles que a gente está falando, eu vou passar um apanhado geral para você. Então, sem mais demora, me acompanhe na leitura. Vamos lá. Vamos aos textos. Deuteronômio 18, 18 e 19 diz assim: Suscitar-lhe-eis um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. 2 Reis 17, 13. O Senhor advertiu a Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: Voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais e que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. E o último texto, Amós 3,7, diz assim: Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Um resumo sobre o ofício do profeta. Um profeta é, primeiramente, um porta-voz de Sião, alguém encarregado em tornar conhecidos os princípios, posicionamentos e valores do seu reino, tanto para os estrangeiros quanto para os seus compatriotas. De forma geral, todo sionita é um profeta, já que por meio de seu testemunho de vida e sacerdócio, ele torna conhecido a todos a cultura do reino. Entretanto, quando falamos do ofício do profeta, nos referimos ao encargo que alguns possuem em transmitir as diretrizes de Deus para determinada pessoa, povo ou época. Todo profeta oficiado é um legislador, ou seja, alguém que possui a responsabilidade de transmitir a justiça e o juízo de Sião, seja de forma porcionada ou completa, àqueles a quem Elohim o enviar. Entenda, um legislador é alguém que estabelece as leis. Por isso, não pense que um profeta é apenas um menino de recados ou uma porta para saber coisas futuras ou qualquer outra coisa semelhante. Antes, ele ou ela é um instrumento de Elohim para o informe e execução da justiça. O texto último que eu quero ler aqui é Daniel 9, 6, 11, que diz assim: E não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o curar de vergonha, como hoje se vê, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das nossas transgressões que cometeram contra ti, ó Senhor.
A nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós temos rebelado contra ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Então, é muito comum as pessoas terem uma visão muito irreal do que significa ser profeta. A religião ela destruiu todos os ofícios sacerdotais de Sião. E eu quero te dizer que sacerdócio em Sião significa qualquer coisa que você faça por outra pessoa. É mais simples do que parece. Sacerdócio não tem a ver com você apenas ministrar, pregar. Não, sacerdócio é o quê? Você lavou a louça para sua esposa, você está exercendo sacerdócio. Você alimentou o seu filho, você está exercendo sacerdócio. Sacerdócio é qualquer coisa que você faça de forma justa e correta na vida de outra pessoa. E os ofícios sacerdotais, tecnicamente, é o justo praticando a justiça. A religião corrompeu, distorceu e confundiu a mente da maioria das pessoas sobre isso. Então, infelizmente, hoje as pessoas têm uma visão de profeta muito feiticeira, né? Uma coisa muito abstrata. A maioria das pessoas acha que o profeta ele tem que entregar uma palavra do Senhor à torta e à direito para todo mundo, ou ele tem que ser um cara que fique falando do futuro o tempo todo, quando na realidade não. O profeta ele fala a justiça de Deus, né? Ele pode falar sobre coisas do passado, coisas do presente e coisas do futuro. Só que todo esse cenário que ele está apontando tem por objetivo que você caminhe na justiça. Então, quando um profeta falar para você assim, ó, Deus está falando para mim que você tem que morar em tal país, é para que você não se desvie da vontade de Deus para sua vida. Quando ele falar assim, ó, não é para você casar com determinada pessoa, é para que você não se desvie, porque o profeta ele é um legislador, ele estabelece a justiça de Deus na vida da pessoa, como também ele é o executor ou o informante do juízo, caso essa pessoa transgrida. Essa é a função do profeta. Então, ele pode falar coisas do seu passado para que você entenda o seu presente, para que você compreenda por que você não está caminhando na justiça. Pode. Ele pode revelar qual é o estado atual do seu coração que está impedindo você de caminhar na justiça? Pode. Mas ele também pode avisar você de coisas futuras para que você caminhe na rota do Senhor ou se proteja, se resguarde, se fortaleça para não cair em tentação no futuro, para não se desviar da justiça? Também pode, porque o profeta, em suma, é um legislador. O objetivo dele é fazer com que você permaneça no caminho do Senhor, na lei do Senhor. E toda a fase transicionante, foi a fase profética, foi Deus trazendo pessoas para dizer: Israel, não se desvie. Israel, você está assim porque o seu coração está assado por causa daquele passado, daquela situação que aconteceu, mas você não se desvia. E uma coisa que você vai perceber muito, porque toda essa fase aqui que a gente está falando, a gente está citando, é bom que você leia Segunda Reis e Segunda Crônicas, mas que você também, né, leia os livros proféticos, né, dos profetas maiores, porque são mais capítulos, e dos profetas menores, porque são menos capítulos, porque a nossa fase está toda sobre esse enfoque aqui. Certo, querido? Entendido? Há muito mais a ser falado no Ministério Profético, mas como eu falei, quando nós começarmos a tratarmos no segundo arco sobre restauração integral, você também vai aprender sobre dons e operações, então esse assunto vai ficar melhor ampliado para você. Vamos dar continuidade aqui. Vamos lá? Essa é uma tabela, tá? Eu tô devendo para vocês um mapa do período
das primeiras fases lá, de como era aquela região na época de Abraão e tal, Moisés, e eu vou mandar para vocês no nosso grupo do Telegram, com essa tabela cronológica aqui de reis e profetas. Então, aqui você vai ver os reis que tiveram tanto no Reino do Sul, em Judá, quanto no Reino do Norte, e os profetas que trabalharam nessa época. Beleza? Então, aqui é só para vocês terem uma visão que a gente vai estar trabalhando em cima dessa tabelinha também. E essa tabela, não te preocupa, além de você ter acesso pelo PowerPoint, né? Porque vocês sabem que eu sempre deixo para download também, vai estar separado em arquivo separado tanto o mapa quanto essa tabela aqui, tanto o mapa de como funcionavam as regiões naquela época, quanto essa tabela separando os profetas de acordo com os reis, belezinha? Um resumo dos reis de Judá. Primeiro rei, Roboão. Em seu reinado ocorreu a divisão das tribos. Tinha 41 anos quando assumiu o trono e reinou por 17 anos. Seus feitos foram a fortificação bélica de seu território, com a construção de muralhas e fortalezas, além de arcos e lanças e etc. Entretanto, isso não foi suficiente, já que no 5º ano de seu reinado, Sisaque, faraó de Egito, invadiu seu território e o obrigou a pagar-lhe tributos com tesouros do Templo de Jerusalém e do Palácio Real. O segundo rei de Judá, em seguida de Roboão, foi Abias. Reinou por 3 anos em Jerusalém. Seu principal feito foi a guerra contra Jeroboão, na tentativa de reunificar as 12 tribos de Israel. Apesar de não ter tido êxito completo, conseguiu retomar algumas cidades e fragilizar e muito o reinado de Jeroboão. Asa, terceiro rei de Judá, reinou por 41 anos, fortificou cidades, fez aliança com Ben-Hadad, rei da Síria, foi o primeiro rei de Judá a se importar com a infidelidade da nação com Elohim. Suprimiu o culto aos ídolos e a prostituição cultual, ainda que não retirou totalmente os sacrifícios feitos nos montes, chegou a depor sua mãe por causa da idolatria. Vamos dar uma pausa aqui para falar um pouquinho sobre esse cara. Então, uma das coisas que o pessoal me questiona muito é porque eu não detalho tanto as histórias nas fases e uma série de outras coisas. Querido, eu dou todo o material para você estudar, né? Então, a gente passou os livros, os outros livros que você deve ler, Enoque, Jazar, Tomé, o Mateus Hebraico. Eu criei um vídeo para ensinar as pessoas a como estudar as escrituras, então basta que você comece a estudar as escrituras. O objetivo dos vídeos, como eu falei com a pessoa, é trazer para você uma visão geral das coisas, mas aquilo que você pode conseguir por você mesmo lendo os textos, a gente não vai informar por aqui. Até porque uma das coisas que eu ensino muito, tanto para os meus filhos quanto para os meus discípulos, é que preguiça é um sinal de iniquidade. E o que eu costumo dizer, o motivo pelo qual muitas pessoas são enganadas pela religião é porque elas têm preguiça de buscar informação por elas mesmas. Então, por elas não terem lido as escrituras, e até uma das perguntas que eu recebi foi isso, que o cara ficou chocado e disse assim, ó, nem só lendo você já percebe o quanto de coisa errada te ensinaram. Imagina você lendo sob a tutela de Espírito Santo. Quanto maior revelação eu não vou possuir. Eu estou chocado que a minha preguiça me fez acreditar num monte de mentira ao longo de tantos anos. Então, eu não ensino ninguém, na realidade, eu removo a preguiça da vida das pessoas. Então, se eu der tudo mastigado para você, você não vai ler. E eu quero que você leia as escrituras. Por quê? Porque eu não quero que você seja enganado mais por ninguém. Porque se você unir a informação escrita e mais a revelação de Deus, você não vai errar. Porque Jesus fala isso em Mateus 22. Vocês erram por 2 coisas, porque vocês não conhecem nem o poder de Deus e nem as escrituras. Então, aqui sempre será uma informação geral. Nunca vai falar para você tudo. Por quê? Porque você pode ler. E você também pode buscar a Deus para Deus te dizer se aquilo que você está entendendo está certo ou não. Beleza? Então a gente falou sobre 3 reis agora. Roboão, que vocês já sabem, certo? Que foi filho de Salomão, que não ouviu o conselho dos sábios, decidiu ouvir o conselho dos seus amigos
e aí acabou realmente criando a cisão entre as 12 tribos de Israel, 2 de um lado, 10 do outro, e ele foi incorreto em todo o seu proceder durante todo o seu período de reino. Depois falamos sobre Abias, que, apesar de estar desobedecendo a voz profética, porque foi dito para Roboão pelo profeta Aías que ele não deveria, né? Simeías, eu acho. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse profeta, vocês vão descobrir o nome certinho dele. De que ele não deveria reunir as 12 tribos de Israel. Abias, ele foi tentando reunir novamente as 12 tribos. Ele não teve êxito, porque essa não era a vontade de Deus, mas era da vontade do pai que Jeroboão, rei de Israel, fosse fragilizado por causa da sua corrupção. Então, durante todo o período dos 3 anos que Abias reinou, ele foi um espinho na carne na vida de Jeroboão. Por quê? Porque Jeroboão perdeu algumas cidades e também fragilizou muito o seu poder idólatra, o seu governo corrupto sobre a nação de Israel. E a gente vai falar sobre Asa, que foi de fato o primeiro rei do Reino do Sul que começou a se voltar para o Senhor. Todos os outros eram muito meia boca. E por isso que eu digo para você que você vai ver muito isso na tribo, no Reino do Sul. Ora eles estavam com Deus, ora eles não estavam. Tinha vezes que só o rei estava com Deus e o povo não estava. Tinha vezes que o povo estava com Deus, mas o rei não estava. Então, era tudo muito assim. Só que Asa, ele começou a ter um coração muito parecido com o de Davi. Então ele começou a destruir toda a prostituição espiritual, derrubando altares, derrubando, reconstruindo, reparando o templo de Jerusalém, uma série de outras coisas. Até a mãe dele foi deposta, porque criou uma imagem lá, adorou algum deus antigo, e ela achava que, como ela era a rainha mãe, né? E você não entende muito bem isso, mas isso ainda existia muito na monarquia asiática, né? A monarquia asiática tem muito a rainha mãe, a rainha viúva, ela tem muita autoridade ainda sobre o reino. Ela não governa no mesmo nível que o rei, certo? Que o filho, mas ela tem muita influência na corte, uma série de outras coisas. Então ela acreditou que a regra de voltar-se para Jeová, né? Era só para os súditos. Ela, por ser a mãe do rei, não precisava cumprir. O filho dela foi lá e deportou ela, tirou todas as honrarias dela e expulsou ela do palácio porque ela também cultuou a abominação. Então, Asa ele foi muito importante assim. Só que aí você também vai descobrir que poucos começaram e terminaram bem, todos os reis, tanto de Judá quanto de Israel. Muitos deles começaram bem e terminaram mal, e outros eram corruptos desde o seu nascimento, do seu início de reinado. Poucos foram que começaram bem e terminaram bem. Vamos dar continuidade aqui. Vamos lá. Josafá, gosto muito de Josafá. Reinou por 25 anos. Durante seu reinado, o combate à infidelidade com Elohim continuou. Quebrou os cultos nos altos, que foi uma coisa que Asa não fez, ele quebrou a idolatria no templo, mas o pessoal ainda ia para os montes ou para cima das casas sacrificar os seus ídolos, assim. Destruiu ídolos, conquistou o Edom e promoveu reformas militares e políticas, mas infelizmente se associou com Acabe e Acasias, reis de Israel, promovendo um tempo de relativa paz entre as 12 tribos. Então, ele não conseguiu ser o espinho na carne que Abias foi com Israel, certo? Porque ele acabou se associando lá com Acabe e Acasias. Mas ele foi um cara muito incrível que teve. Você vai ler a segunda Crônicas 20, que você vai ver o quanto Deus trouxe um livramento muito poderoso na época de Josafá. Assim. Quinto rei, Jeorão ou Jorão, ok? Reinou por 8 anos. Seu reinado foi cercado por fracassos. Retomou a infidelidade de Israel com Deus, retomou, ou seja, todo o trabalho que Asas e Josafá tiveram, Jeroão destruiu todo esse processo. Perdeu o controle de Edom em sua luta contra Azael, rei de Arã Damasco, e além dessa derrota, acabou por ser ferido. Foi morto por Jeú. E Jeú a gente vai falar bastante dele aqui também. Agora vamos falar um pouco dos profetas, né? O nosso último ponto do vídeo de hoje,
que ajudaram nessa época desses 5 reis aqui. O primeiro profeta que eu quero citar é Semaías. Atuou durante o reinado de Roboão. Foi ele quem informou a este rei e seus príncipes que eles não deveriam lutar com as 10 tribos, pois a divisão foi proposta do Senhor, como também que eles perderiam a luta contra Sisaque, faraó do Egito, por causa da sua infidelidade a Deus. Você percebe isso em 1 Reis 12, 2 Crônicas 11 e também no capítulo 12. Azarias atuou durante o reinado de Asa. Foi ele quem o instruiu a permanecer fiel a Deus e a destruir toda a idolatria que havia em Judá. Você percebe isso em 2 Crônicas 15. Anani atuou durante o reinado de Asa. Foi ele quem informou a este que a sua incorreta aliança com Ben-Hadad, rei da Síria, lhe custaria seu período de paz. Por causa desta palavra, foi preso por Asa no cárcere no tronco. Então, aquele negócio que eu falei, né? Começam bem e acabam terminando mal. Asa vinha muito bem, permanecendo fiel ao Senhor. Quando Ben-Hadad, rei da Síria, decidiu se voltar contra Judá e Jerusalém, Asa, ao invés de confiar em Deus para livrá-lo, assim como Josafá fez, o que esse rapaz acabou fazendo? Ele pegou então e pegou todos os tesouros do templo, todos os tributos e ofereceu esse ouro todo, essa riqueza toda para Ben-Hadad, para acalmar o coração do cara e não entrar em guerra com eles. Isso acabou formando uma aliança iníqua. Lembre-se que o povo de Israel, eles não deveriam se associar a nenhuma nação circunvizinha, desde a época de Moisés. Vocês estão lembrados? Então, essas alianças não era para ocorrer, a não ser que Deus dissesse, agora você pode se associar com fulano, mas Deus nunca deu essa ordem para Israel. Eles faziam isso à torto e direito, sem autorização de Deus. E aí eles, por causa, temendo uma batalha, não querendo enfrentar a Síria, ele pegou então, se vendeu e se aliançou com a Síria. Aí então veio Anani e disse, você vai perder a sua paz e o seu trono por causa disso. E ao invés do seu Asa se arrepender, ele pegou e o que fez? Prendeu o profeta no tronco, no cárcere. Porque ele achou que se ele não enxergasse o profeta, ele silenciasse a voz profética, Deus não iria fazer o que ele tinha dito que iria fazer por meio do profeta. E o que aconteceu? Ele perdeu a sua paz, perdeu o seu reino, e você pode ver o que aconteceu lá com o seu Asa em 1 Crônicas, como resultado da sua infidelidade a Deus. Asa foi um cara que começou muito bem, mas terminou muito mal. Vamos continuar aqui. Vamos falar um pouco mais sobre os profetas. O outro profeta que eu quero falar com vocês foi Micaías. Atuou durante o reinado de Josafá. Foi ele quem profetizou para Josafá e Acabe a derrota destes contra a Síria. Foi preso por causa desta palavra, mas foi libertado logo depois da derrota deles contra os sírios. E por último, o profeta Eliezer. Atuou também durante o reinado de Josafá. Foi ele quem o repreendeu por se aliançar com Acasias, filho de Acabe. Essa aliança custou o comércio mercantil com Tarsis. 2 Crônicas 20, você percebe isso. Então, você percebe que Josafá, não só tendo problema, né, de se associar com Acabe, depois que Acabe morreu, ele permaneceu a aliança com o filho de Acabe, Acasias. E aí primeiro teve Micaías dizendo, não vão contra a Síria, que vocês irão perder. Não ouviram a voz profética, perderam nesse processo, Acabe acabou sendo morto. E aí vem o seu Josafá, que começou muito bem também, mas não terminou bem, e se associa com Acasias para continuar aquela relativa paz entre Israel e Judá. E aí os dois decidem construir navios para começar a extrair ouro de Tarsis. E aí Deus fala com ele assim: se você quisesse fazer isso sozinho,
belezinha. Mas o fato de você querer fazer com Acasias, alguém que era mais iníquo que o seu pai, muito pior do que Acabe, tipo assim, e você lê a respeito de Acabe, a gente vai falar sobre ele, que Acabe era o pior rei que já tinha existido desde Jeroboão. Tipo assim, Acabe tinha superado todos eles, e é dito que o filho dele, Acasias, era ainda muito pior do que ele. E o seu Josafá resolveu se aliançar com esse carinha para construírem juntos navios para extraírem riquezas de Tarsis. E uma coisa que você vai perceber que no período do reino de Josafá, no período do reinado de Josafá, o reino de Judá se tornou muito próspero, financeiramente falando, certo? Então eles tinham dinheiro para construírem sem essa aliança, mas eles decidiram se unir. E aí, por causa dessa aliança com alguém que Deus não tinha instituído, depois da palavra do profeta, todos os navios afundaram. E eles, durante um bom tempo, não conseguiram mais fazer comércio com Tarsis. Então, querido, vamos continuar esse assunto sobre a fase profética no próximo domingo e vamos encerrá-la apenas em janeiro de 2021. Então, até domingo que vem. Deus abençoe você.